mais nada, gente, eu já quero me desculpar, porque eu andei sumida assim aqui das redes sociais, sumi um pouquinho aqui do YouTube, mas eu estou tentando me adaptar às novas rotinas, então calma que tá vindo vídeos legais aí para todos vocês. E eu já queria me justificar, pessoal, gravando conteúdo, por que que eu não consegui trazer aqui alguns conteúdos para vocês. Primeiro porque eu voltei à rotina do meu trabalho, e eu trabalho, acordo muito cedo mesmo, acordo na verdade com o galo. E então, a minha rotina deu uma mudada e eu preciso me readaptar a algumas coisas para começar também a trazer conteúdos bons. Mas eu já quero dizer para você que hoje o tema desse vídeo é polêmico. Você já tá vendo que eu estou com uma blusa aqui do Brasil, amo demais a minha nação, já estou com a minha bandeira e o tema não poderia ser o melhor, que é a diversidade, o que nós cristãos podemos aproveitar com relação ao futebol. Mas calma aí, não vai vamos colocar assim, afinetar ainda não, porque você precisa entender o que tem por detrás de todo esse contexto. Então, o que eu vou pedir para você? Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa seu like, já deixa seu comentário, porque hoje vai ter assunto para mais de metro. Então, já deixa seu like, já curte e roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Voltando aqui um pouquinho, hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico. Na verdade, assim, existe um ditado que fala assim que nós não podemos misturar religião, política e futebol. Mas será que isso é verdade? Vamos lá. Na política, por exemplo, como que o cristão não se envolve na política? Se nós não tivermos o poder da decisão ou de saber quem a gente vai colocar no poder, como que depois a gente pode cobrar alguma coisa se você também não está exercendo o direito da democracia, que é de você escolher, você saber realmente qual o candidato que você quer colocar para assumir o poder e depois você pedir alguma coisa. Então, se nós formos olhar no contexto bíblico, a política ela está totalmente centralizada também no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente também vai ver, mas no Antigo Testamento a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo de Daniel. Daniel ele foi para a corte da Babilônia e lá ele exerceu um cargo muito influente. A gente vai ver também José. José do Egito, nós vamos ver José como governador, como um cargo realmente bem importante dentro ali da política e exercendo a função como cristão. Então, hoje eu não vou falar sobre esses outros dois temas, vou deixar para um outro vídeo, mas hoje eu quero falar sobre a questão do futebol. Gente, tá uma polêmica aí fora, por quê? Agora nós tivemos a última Copa, o último jogo do Brasil, que nós tivemos recentemente, né, com o Marrocos, e algumas igrejas aqui em São Paulo, né, algumas igrejas do Brasil, elas deixaram seus membros assistirem o jogo dentro dos templos. Então, já viu o bafafá que está por aí afora. Então, dividiu opiniões. Algumas pessoas foram contra, outras pessoas a favor. Eu não estou aqui para julgar, nem poder criticar, nós sabemos que cada um tem seu ponto de vista, mas nós sabemos que o templo é um local separado, mas eles fizeram isso. E eu já quero fazer uma pergunta para você, e eu quero que você já responda aí do outro lado. Se o apóstolo Paulo tivesse uma oportunidade de estar no estádio de futebol de mais de 84 mil pessoas, você acha que ele ia perder a oportunidade de pregar o evangelho? Então, hoje eu quero trazer três pontos principais, três pontos principais, onde eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos com relação a você torcer ou não torcer pelo futebol. Pelo primeiro ponto que eu já quero trazer aqui para vocês é que o futebol ele pode ser uma influência positiva para a questão da proclamação do evangelho. Podemos observar os seguintes fatos. Nesses momentos, as pessoas, o que que o futebol faz? O futebol ele costuma unir pessoas, cultura, raças diferentes em um único lugar. Então, nós podemos entender que isso é uma oportunidade que nós temos para levar o evangelho também a essas culturas, a essas pessoas de diferentes. Você pode ver que é um momento onde muitas das vezes vamos lembrar de festas comemorativas, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Então, nós podemos entender também que o futebol ele é uma oportunidade onde amigos, pessoas se juntam com os amigos que não vê há muito tempo. Muitas das vezes as famílias, tem muitas famílias que se reúnem nas suas casas, juntam os filhos, os netos e vão tudo ali comemorar, torcer pelo nosso Brasil. Então, é um momento de confraternização. Então, é uma oportunidade ali que você tem também para reunir os momentos ali com sua família, com as pessoas que você tem mais afinidade, e isso é algo muito bom, muito positivo.
Eu, por exemplo, esse jogo agora, eu fiquei em casa, até porque eu trabalhei no outro dia, e o jogo foi à noite, deu tempo de assistir, mas não deu tempo de me programar, de ir para nenhum lugar, até porque realmente foi muito corrido e no outro dia você tem que trabalhar também. Mas teve muitas pessoas que viajaram e fizeram brincadeiras e por aí vai. É um momento realmente de descontração. Mas, por outro lado, o que a Bíblia diz a respeito disso? Na verdade, a Bíblia não diz nada, tá, gente? Não vamos aqui confrontar a Bíblia com relação a futebol, mas a palavra de Deus, ela vai falar pra gente em Mateus, capítulo 5, versículo 16, que assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, o que eu quero trazer com relação a isso? Dentro do contexto, com relação ao evangelho, não quero que você aponte, me critique ou que eu esteja tirando o contexto do texto. Não, o que eu quero dizer é que mesmo diante do cenário que você está, você é capaz de ser um luzeiro, você é capaz de ser luz para aquelas pessoas ali, muitas das vezes, que estão em trevas. Então, não é porque está tendo futebol ali, muitas das vezes, que você vai ser um fanático, né? Mas você vai aproveitar a oportunidade para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas saibam, nossa, essa pessoa ela é normal, ela participa, tudo, até porque vai voltar no passado, os apóstolos, né? Como que eles tinham que se fazer, né? Jesus fala que muitas das vezes nós temos que nos fazer de loucos, né? Nós precisamos, o apóstolo Paulo vai falar que nós precisamos nos fazer de loucos, né? Pela pregação do evangelho. Então, às vezes, você precisa realmente estar no meio. Como que você vai pregar? Como que você vai falar do evangelho? Como que você vai trazer aquelas pessoas para Jesus se você não entende nada? Se você não participa, se sua visão é fechada com relação a isso. O que eu quero trazer para vocês? Que muitos atletas, muitos jogadores cristãos estão aproveitando este momento para engrandecer o nome de Deus, o nome de Jesus no ambiente onde eles estão. Recentemente nós tivemos um caso, né, até mesmo que aconteceu com um jogador de futebol, acho que vocês devem estar ficou sabendo desse caso, de um jogador que ele teve convulsões, crise convulsivas dentro do campo e ali, naquele momento ali de comoção, os médicos chegaram, paramédicos, todo mundo agitado, eles não sabiam o que fazer porque o jogador estava em convulsão, os outros jogadores, todo mundo se comoveu, o estádio todo se comoveu com aquele momento e um dos jogadores ali, um não, na verdade vários, se ajoelhou, levantou a mão para o alto e começou a clamar o sangue de Jesus, começou a clamar pelaquela vida e o impossível aconteceu, os sinais vitais foram voltando, os médicos levaram ele para fazer acompanhamento e ali o nome de Jesus foi proclamado no meio de um campo, onde muitos acharam que o ambiente seria improvável. Então, vários jogadores ali se reuniram, começaram a orar, interceder pela vida. Como que Deus não vai se manifestar? E a palavra do Senhor vai dizer que aonde tiver uma ou duas pessoas reunidas em seu nome, ele se faz presente. Então, naquele momento, nós vimos em rede nacional, nas TV, em tudo, mostrando como o poder de Deus ainda é soberano sobre toda a humanidade. E isso nos mostra algo muito importante. Por que não? Por que não comemorar? Por que não festejar? Por que não buscar realmente levar o evangelho dentro dessas comunidades? Quais os benefícios que isso traz para a pessoa que ela é cristã e que ela está utilizando também o meio do futebol para comemorar, para festejar? Primeiramente, promove a comunhão, a amizade, os laços efetivos e também é uma ótima oportunidade de evangelizar. Imagine só, você está ali no meio e você tem uma ferramenta importante. Então surgem oportunidades onde você, com certeza, vai proclamar o reino de Deus na terra através daquele ponto que eu quero trazer é quando o futebol se torna um ídolo. Aí sim nós temos um grande problema com relação a você saber dosar, saber separar essa questão, porque nós precisamos entender que nós não podemos colocar nada acima de Deus. E isso vem de tudo, de esposa, de família, de filhos, de futebol, de qualquer tipo de esporte, de qualquer tipo. Por quê? Isso se torna uma idolatria. E é isso aí que nós precisamos tomar muito cuidado. E é esse segundo ponto que eu quero falar. Não é o futebol em si, mas é quando ele se torna o lugar principal de Deus. Então, por exemplo, tem pessoas que deixam de ir ao culto, a cultuar a Deus, para poder estar no futebol.
ou muitas das vezes perde o seu controle emocional. Tem pessoas totalmente desconectadas, ficam agitadas, ou até mesmo acabam, por exemplo, participando de aposta, de jogos de azar, que às vezes vai tirar do contexto do que tem da sua família, e isso se torna um vício. Então, existe os pontos negativos com relação quando o futebol se torna um ídolo. Então, é esse cuidado nós precisamos ter com relação a esse contexto que você pode sim, né? Paulo fala, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, você assistir, você torcer, ótimo, mas você tirar o lugar de Deus e colocar isso no lugar dele, aí realmente a coisa já não de Deus vai nos alertar em Êxodo 20, capítulo 3, não terás outros deuses, outros ídolos além de mim. Então, quando o futebol toma lugar, né, se torna uma idolatria, ocupa o lugar de Deus, você já não faz mais nada, né, ou o seu emocional está totalmente distorcido, isso é um malefício. Então, quando tudo isso ocorre, isso mostra que realmente nós estamos afastados do propósito que Deus tem para conosco. Então, ocupou o lugar de Deus? Toma muito cuidado. Aí sim vai o sinal de alerta com relação a o futebol ser prejudicial na vida do cristão quando ele troca as funções de cada coisa no seu lugar. Como ser um exemplo? Como eu posso ser um exemplo? Primeiramente, respeitando o adversário, evitando discussões desnecessárias, mantendo o seu autocontrole e compartilhando a fé, o evangelho, no meio onde você está. Essa é uma forma, uma maneira de nós realmente nos mostrarmos quem nós somos, para o que nós viemos e o que nós estamos fazendo ali naquele momento. O vídeo, para não ficar muito longo, o que eu tenho para falar? O futebol em si, ele não é um problema. O problema é quando nós tornamos o futebol um ídolo ou até mesmo quando nós perdemos o nosso controle emocional com relação aos momentos a qual nós estamos vivendo naquele momento. O problema é quando nós ocupamos, né? Nós ocupamos o lugar de Deus com qualquer outra coisa, seja o futebol, seja todas as coisas a qual você coloca como prioridade. Então, isso sim se torna um problema diante do que realmente você quer demonstrar para as pessoas. O futebol, ele pode ser uma ferramenta que vai promover saúde, alegria, motivação. O futebol, ele promove a interação. E o futebol também nos promove a oportunidade de pregação. Por que não? Depois do futebol, você comemorou ali com a família, ali agora você aproveita aquele momento para poder falar do amor de Cristo. O Brasil, por exemplo, é considerado um país cristão. É claro que nós vamos entender cristão, porque o país, né, veio os portugueses e veio os jesuítas, e aí a gente vai entender que o país é considerado um dos países mais cristãos do mundo. Por incrível que pareça. Então, sim, nós temos que ter essa raiz, né? Mostrar que realmente nós podemos torcer, nós podemos competir aí, mas de uma forma saudável, limpa e permitindo, sim, que Deus seja o centro da nossa vida em todas as nossas esferas. A nossa esperança, para concluir esse vídeo aqui para vocês, ela não deve estar em cima de um time campeão. Vamos torcer pelo nosso Brasil, pela nossa nação? Sim, se ganhar, amém. Se não ganhar, amém também. Não vamos deixar de ser brasileiros, brasileiras, por conta que muitas das vezes que o Brasil não ganhou ou ganhou, né? O que nós não podemos é colocar, né, o futebol no centro das decisões. Jesus precisa ser o centro. Nós precisamos entender que o nosso time, né, o que eu torço, o que você torce, é o sacrifício. É Jesus que morreu na cruz por você. Então, assim, deixa seus comentários aqui, o que você achou desse vídeo, o que você achou dos comentários. Tem a questão lá das igrejas que comemoraram, eu não vou entrar em discussão com relação a isso. O que eu acho muito chato é que às vezes as pessoas vão na igreja, filma, né, grava lá e depois lança na internet como uma ferramenta aí de discussão, de críticas, e isso não é legal, até mesmo para nós, porque você sabe que alguém que estava lá filmou ali aquele momento de comunhão, todo mundo ali festejando, né? E lançou na internet como uma ferramenta totalmente negativa, vendo isso como, nossa, os santarrões, nossa, aqueles que não fazem nada. Então isso se torna uma coisa muito chata, né, da parte de quem realmente publicou esse ou vendeu muitas das vezes o conteúdo.
Mas eu deixo aqui o espaço à vontade para quem quiser comentar o que que vocês acham, o que que vocês acharam do vídeo. Se vocês tiverem ideias também de outros vídeos, para que eu possa, na verdade, estar trazendo comentários aqui para vocês, pode ter certeza que eu vou comentar e vou trazer tudo com base realmente do que eu entendi e do que realmente o contexto bíblico. E a Bíblia, como eu falei para vocês, a Bíblia não fala nada sobre futebol, mas fala sim sobre a nossa conduta, sobre como nós devemos agir mediante cada situação que nós enfrentamos. E não vai ser um futebol que vai nos distanciar da imagem de Cristo, que Cristo opera em nós. Então, o que eu quero dizer para vocês, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo e eu espero trazer mais conteúdos agradáveis aí. Tá bom? Beijão!